Thaís Silva por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Por aqui você encontra diversas dicas de preparação para concursos públicos. E o vídeo de hoje é mais um vídeo da série Não Deixe de Ver. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o concurso da Polícia Penal de Minas Gerais. Eu vou trazer para você quais são aqueles pontos principais, aqueles pontos que você não pode negligenciar, aqueles pontos que você não pode deixar de ver, que você precisa estudar até o dia da prova. Se você já gostou, já deixa aqui para mim o seu like, curta o vídeo, compartilhe naquele grupo de WhatsApp que eu sei que você tem. Não se esqueça ainda de se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as novidades. Veja o vídeo até o final, porque eu ainda trouxe um presente para você. Então vamos lá, o que eu não posso deixar de estudar de forma específica para o concurso da Polícia Penal. Mas antes eu preciso trazer para você alguns elementos, algumas informações. Então, recapitulando, a banca do nosso concurso é o Instituto Selecom, que inclusive é uma banca pequena, e vem aí pegando alguns certames. Então, o Instituto Selecom é a nossa banca. O edital saiu lá no dia 21 de agosto. Até então, a prova aconteceria em janeiro, mas no final do ano nós fomos surpreendidos aí com uma mudança. Então, a nossa prova vai acontecer no dia 13 de março. Você tem um mês para se dedicar. E eu vou trazer para você o que você não pode deixar de ver, faltando aí um mês para sua prova. O cartão de convocação até então vai sair no dia 8 de março. Então, se você quer saber onde vai fazer a sua prova, você precisa aguardar essa data para que você tenha as informações. As fases do concurso estão trazendo de uma forma muito rápida para você. Você já sabe que existe a prova objetiva e a redação, que irão acontecer inclusive no mesmo dia, ambas de caráter classificatório e eliminatório. Para que você seja aprovado e passe para a fase de correção da redação, precisa fazer os mínimos, e eu vou trazer isso aqui para você também. A sua segunda fase é a prova de aptidão psicológica e psicotécnica, que é quando você vai passar pelos testes, e aí você já pode ser eliminado. Não foi eliminado, a sua terceira fase são os exames médicos, que também podem eliminar. A quarta fase é o TAF, que é a prova de condicionamento físico, né, que são os testes que serão realizados. Quinta fase, prova de idoneidade, né, e conduta, que aí eles vão consultar a sua vida social, entender um pouquinho da história. Eles podem fazer entrevistas, eles podem olhar redes sociais. Então, eles fazem toda uma análise para identificar se você realmente é uma pessoa idônea e pode tomar posse nesse cargo público. E a sexta e última etapa é um curso de formação técnico-profissional. Então, você passa em todas as fases, você já não vai entrar exercendo a função. Você passa por um curso antes, e nesse curso você vai aprender algumas coisas da prática do dia a dia. É como se fosse um estágio, entre aspas, para que você tenha domínio, para que depois, quando você vá para a sua unidade prisional, você saiba realmente o que fazer, como se posicionar, se portar, e você já vai se familiarizando um pouco com todo o contexto da unidade prisional, como que funciona. Então, realmente é uma oportunidade para você não entrar totalmente cru com apenas teoria, porque você tem essa parte prática no curso. A prova objetiva e a discursiva, só para poder fazer aqui um panorama muito rápido com você. Nós sabemos que temos pesos diferentes. Então, temos matérias com peso 1, que é a informática e o raciocínio lógico, e também as noções de direito. Informática e raciocínio lógico, apenas 5 questões. Então, tá aqui para você informática, tá aqui para você raciocínio lógico. Noções de direito, que vai tratar de direito constitucional e direito penal. São 10 questões, então é um pouco mais, mas também com peso 1. E com peso 2 nós temos português com 10 questões, direitos humanos e participação social, também com 10 questões, e 20 questões de legislação especial, que aqui
é onde nós temos o maior número de pontos, é aqui que você precisa se garantir. Mas não pode esquecer das outras matérias, porque nós temos corte em cada matéria. Cada concurso pode trazer o corte de uma forma. Alguns concursos trazem que você não pode zerar. Então, das 5 questões de informática, você tem que acertar pelo menos uma. Mas aqui não é esse o caso. Aqui existe corte de percentual, que é 40%. Então, para que você não seja eliminado, você precisa fazer 40% em cada prova. Então, 40% em português, 40% em informática, 40% em legislação especial. Então, em todas as disciplinas, 40%. Essa é a nossa primeira trava. E a segunda trava é 60% geral da prova como um todo. Então é importante que você saiba, e é muito importante trazer isso aqui, porque eu vejo muitas pessoas focadas e totalmente voltadas apenas para a legislação especial, negligenciando português, que é peso 2, negligenciando direitos humanos, que é peso 2, negligenciando informática, que tem apenas 5 questões com peso 1, mas que pode te eliminar, e a mesma coisa do raciocínio lógico. Então eu vejo muita gente focada na parte de noções de direito e legislação especial e deixando as outras para lá, principalmente o português, que muita gente entende que não precisa estudar porque já estudou uma vez na vida. E às vezes esse estudar uma vez na vida é um estudo totalmente diferente do estudo para concurso, é um estudo que não vai conseguir contemplar o que você precisa e você não vai identificar nem suas fragilidades. Então, faltando um mês para a prova, eu trouxe para você exatamente ponto a ponto quais são aqueles assuntos que mais caem, quais são aqueles assuntos mais importantes para você dentro do seu concurso e como é que você precisa ir para essa prova. Qual que é o mínimo, o que você não pode deixar de ver, que é exatamente o que eu trouxe para você. Antes disso, é importante falar com você sobre a redação. A sua discursiva vai ser uma redação. É extremamente importante que você se volte para a redação, porque a sua prova vale 100 e a sua redação também vale 100. E dessa redação aqui, você precisa fazer 60%. Então, do 100, nós precisamos aqui fazer 60 pontos. E redação em concurso, às vezes é determinante, mas no seu caso, com certeza será. Às vezes a redação ela vem aí com a metade dos pontos da prova objetiva. Então a prova vale 100, a redação vale 50. Mas no seu caso, objetiva e discursiva vale 100. Então o peso igualou. Isso quer dizer que se você for muito bom na objetiva, e muito bom eu tô falando de 100 você tirar 95, 97, mesmo você sendo muito bom, você pode ser eliminado. Eu não estou falando nem que você pode descer, porque isso com certeza você pode ser eliminado dado ao peso que a redação tem para você. Porque dos 100 pontos, se você fizer o mínimo exigido, que é 60, se você fizer 65, você pode ser muito mal classificado e pode ser até eliminado. Se você fizer menos de 60, você está fora, independente do que você tenha feito na objetiva. Mas mesmo se você tiver feito o mínimo pode não ser suficiente e provavelmente não será. Então é importante que você fique muito atento, porque a objetiva é extremamente importante sim, mas precisa estar aliada à discursiva. E você precisa estudar a discursiva. E eu já adianto aqui esse ponto extremamente importante. Se você até hoje, nessa altura do campeonato, faltando um mês para a sua prova, ainda não estudou a discursiva, estude. Você precisa estudar a estrutura da redação, você precisa estudar um pouco dos conectivos para que você trabalhe coerência e coesão dentro do seu texto. Você precisa estudar organização dos parágrafos, articulação das ideias. É importante que você estude redação. Inclusive aqui no meu canal eu tenho um vídeo de uma aula que eu dei sobre diversas dicas para fazer uma boa redação, mas ali são dicas gerais. Se você nunca estudou discursiva, eu indico que você faça, nem que seja um curso intensivo, mas que você olhe para a redação e você tenha algumas redações que você produziu e passe para um professor
especializada em redação para concursos públicos para que corrija para você, para que você não corra o risco de ir muito bem na objetiva e ser eliminado porque a sua discursiva não está tão boa. Então eu tô vendo muita gente se preocupando com objetiva e com TAF, que nem é a segunda etapa, e desconsiderando a discursiva, que tem um peso gigantesco para você, para o seu concurso e que pode fazer toda a diferença. Então fiquem atentos. E aí, pensando muito nisso, eu resolvi trazer um presente para vocês, que é a indicação da professora Daniele Alves, que é uma professora de português e redação parceira. Então ela me ajuda em diversas mentorias com os meus mentorandos, e eu trouxe aqui enquanto indicação para você, porque ela tem um curso de discursiva excelente. Esse curso vai contemplar o que você precisa para a Polícia Penal e, além disso, ainda tem um cupom aqui de desconto. Então vou deixar aqui para vocês, só clica aí no pausar, olha direitinho o Instagram, vocês vão clicar aqui no curso dela, Redação Sem Neura, vai ter toda a explicação de todos os módulos, das mentorias ao vivo, e inclusive lá você vai ver que tem correção de redação. Vocês podem conversar com ela aqui no direct, conversar no privado, e aí também tem o meu cupom de desconto. Então é o meu presente para você, futuro policial penal, para que você aproveite esse finalzinho para ir cada vez mais preparado, olhando a objetiva e olhando também a discursiva. E agora eu vou trazer para você tudo sobre a objetiva como prometido. Mas se você está gostando do vídeo, eu já te convido a curtir se ainda não curtiu, comentar aqui embaixo o que está achando e se inscrever no canal, para que o vídeo possa chegar a mais concurseiros. E agora eu vou trazer para você o que é que a gente não pode deixar de estudar. E eu vou falar de forma específica da objetiva. Da discursiva eu já falei e ainda trouxe presente aqui para você. Então vamos lá, o que não deixar de ver. Então, quem acompanha o meu canal sabe que o que está aqui vai ficar liberado para você numa pasta do Drive. O link está aqui na descrição e você vai ter acesso a esse material. Para você poder imprimir, você vai riscar o que você já viu e o que ainda não viu vai montar um planejamento para que você veja. Então, aqui nós temos o edital sistematizado da Polícia Penal de Minas Gerais. Gostaria de relembrar que eu sempre trabalho com vocês módulo a módulo, então nós estamos aqui no módulo do português. Eu não coloquei todo o edital aqui, ele você já tem acesso, eu coloquei tudo que você precisa ver. Então tudo que você precisa ver está aqui. Se você já passou por todo o edital, você vai focar aqui de uma forma geral, observar aqueles pontos que você ainda não viu ou que viu, mas não está legal, e vai correr atrás. Se você não viu nada ou viu muito pouco, se você fez a inscrição, resolveu que não ia fazer, mas agora de última hora quer retomar, você vai focar no que está aqui grifado em amarelo, porque diante do tempo que nós temos, você não consegue ver tudo. Então, tudo que está aqui precisa ser visto, precisa ser estudado por você. Mas se você não viu nada, pelo menos o que está em amarelo, que é isso que você não pode deixar de estudar. Então não tem como você ir para a prova de português da Selecom se você não estudar a acentuação gráfica, assim como morfossintaxe. Então nós vamos pensar aqui na morfologia. Dentro da morfologia existem várias classes de palavras. O que eu coloco para você primordialmente é que você estude verbo, advérbios, pronomes e que você estude preposição e conjunção. Pelo menos essas 5 classes de palavras, porque elas vão servir tanto aqui na morfologia, mas também vão dar base para quando você chegar na próxima matéria, que é para você dar conta de fazer a análise sintática, para quando você bater o olho ali, você saber esse termo ele tem qual função dentro dessa frase.
Então, às vezes, quando você não estuda, você se prende apenas à parte morfológica e se esquece da parte morfossintática. E nessa fase, você precisa entender que aqui é advérbio, mas aqui vai ser utilizado de outra forma. Então, você vai precisar ter esse domínio nas orações. E a parte dos pronomes vai servir tanto para pronome quanto para colocação pronominal, que é outro tema que também sempre cai. E além disso, é importante frisar essa parte das conjunções, porque você vai precisar, inclusive quando for escrever o seu texto, e a preposição, que vai ser muito utilizada na junção preposição e regência, para que você compreenda outro assunto que cai muito, que é crase. Então, fique atento a essa parte de acentuação, das regrinhas, morfossintaxe, da classe das palavras, principalmente essas 5 que eu te falei, funções sintáticas do período simples. Então, nessa altura do campeonato, se você não conseguiu ver toda a sintaxe, provavelmente você não vai conseguir ver. Então, foca aqui nessa primeira parte do período simples. Pelo menos de saber a diferença de frase, de oração. Pelo menos você conseguir aqui compreender o mínimo. O ideal é que você tenha mais tempo. Mas se você não tiver e se você não passou, agora não vai ser o momento. Mas pelo menos para que você entenda dentro do português desse assunto específico e consiga fazer leitura e distinguir sujeito e predicado, que você consiga pelo menos fazer uma breve análise, mesmo que do período simples, para que você não erre muitas questões. E aí, dando sorte, pode ser que não caia nada mais elaborado do período composto. Pelo menos o simples é ideal que você o faça. Além disso, sinais de pontuação, e aqui eu vou te indicar que você foque na vírgula e no ponto e vírgula se possível, mas pelo menos saber quais as funções da vírgula, se ela enumera, se ela está ali utilizada enquanto vocativo, enquanto aposto, se ela está isolando, e entender qual a função da vírgula naquele contexto, naquela frase, vai te ajudar. Concordância verbal e nominal é extremamente importante, então também está aqui, caem muitas questões de concordância verbal e nominal. Regência é extremamente importante, mas se você não tiver tempo, você não vai ver, mas talvez vai sentir um pouco de dificuldade na hora da crase, que é outro ponto extremamente importante para você. Além disso, coloquei aqui colocação pronominal. Então, se você tem um tempinho maior, se já passou por tudo e vai fazer aquela revisão, não se esqueça de considerar, porque aqui você vai aprender quando você utiliza o pronome antes, depois ou então no meio. Então é importante que você conheça esses processos e saiba utilizá-los, inclusive podendo explorar lá na sua discursiva. Então vejam o português enquanto um potencial que vai te ajudar na objetiva sim, mas também na discursiva. E esse ajudar na discursiva vai fazer com que você não perca pontos nessa parte gramatical, auxiliando ainda na parte da articulação das ideias. Então, texto e textualidade, deixei aqui de coesão e de coerência, que vai ser muito útil para você na sua discursiva. Leitura e interpretação de textos, que normalmente é carro-chefe, então você precisa estudar, você precisa saber. E a parte da redação, que é o domínio da expressão escrita. Por meio desse estudo da redação, é que você vai conseguir fazer um estudo melhor, mais qualificado e apurado, auxiliando na leitura e na interpretação de textos e também na sua discursiva. E agora, no nosso módulo 2 da informática, sistema operacional, então pelo menos entender aqui um pouquinho de Windows, entender um pouquinho de internet, pelo menos a questão dos navegadores, aqui um pouquinho sobre correio eletrônico, principalmente aquela parte do do cópia oculta, que é o que mais cai. Aqui também edição de texto e planilha, então nós vamos pensar em Word Writer, que é Microsoft Office, e LibreOffice. Vamos pensar também em Excel e Calc. Então é muito importante
Não deixei aqui apresentações em amarelo, mas a depender do seu tempo, também dê uma estudada nessa parte do PowerPoint e do Impress. Mas se não der, pelo menos texto e planilha, que é uma coisa que realmente pode muito cair. Então pode vir uma questão aí para você de Windows, uma de internet e podem vir aqui 3 de edição de texto e de planilha, por exemplo. Ou então pode vir uma aqui de cada, ou podem concentrar mais em um, mas esses aqui são os que mais caem. E você precisa ficar atento para não errar questões. Lembrando que das 5 questões, você tem que acertar 40%, não se esqueça disso. Noções de direito, módulo 3. Nós temos aqui 10 questões, todas com peso 1. Primeira parte de noções de direito, direito constitucional. Fala de direito constitucional, a gente não pode deixar de ver direitos e garantias fundamentais. Então, essa parte introdutória aqui, lá da Constituição, você precisa ver. E eu marquei em amarelo, quer dizer que isso aqui tudo você precisa ver de direitos e garantias fundamentais. E também oriento defesa do Estado e das instituições democráticas, porque fala de forma específica aqui da segurança pública. Não sendo possível ver, você deixaria de ver o Poder Executivo. Mas os dois em amarelo, você precisa sim dar uma atenção especial ao texto da lei. Além disso, noções de direito penal, da mesma forma, precisa dar uma olhadinha no Código Penal, sim. Então aqui nós temos a aplicação da lei penal, fato típico e seus elementos e diversos crimes. E o que eu coloquei aqui para você, reforçando, é os crimes contra a administração pública e os crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. Me chamou muito a atenção no seu edital que aqui a banca explicitou e reforçou artigo 312 a 327. Quer dizer que pode ser, que, na verdade pode ser que a banca o cobre, porque ela fez questão de reforçar. Então fique atento também a essa parte aqui. Lembrando que não necessariamente serão 5 de direito constitucional e 5 de direito penal. São 10 de uma forma maior, de uma forma ampla. Pode ser explorado 3 aqui e 7 aqui. Mas é importante que você tenha domínio, que você tenha conhecimento e propriedade, pelo menos nesses tópicos aqui, que eu marquei para você em amarelo. Seguindo raciocínio lógico, se você, nessa altura do campeonato, não viu nada, conjuntos, porcentagem, sequência, que sempre cai, proposições e argumentos válidos. Tem como ir para uma prova de raciocínio lógico e não estudar tabela verdade? Não. Então estude tabela verdade, porque a tabela verdade vai te ajudar a resolver diversos problemas. Então a maioria dos problemas, se aparecerem 3 problemas na sua prova, 2 você pode tentar resolver com tabela verdade, às vezes até os 3. Então é muito importante que você tenha domínio e conheça um pouquinho de conjuntos, porcentagem e sequência. Então pode ser que a banca cobre aí uma de sequência, cobre 2 de tabela verdade. Então faça essa mescla. Se você tiver condições, se já passou por tudo e está fazendo revisão, considere tudo que está escrito em preto. Mas se nessa altura do campeonato você sabe que não será possível, aqui estão os focos, o que está para você em amarelo. Caminhando para o final, nós temos direitos humanos e participação social. O mínimo que você precisa ver, DUDH, e aí é tranquilo porque são 30 artigos apenas. Então estudar DUDH, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e estudar também as regras de Nelson Mandela, que são as regras mínimas para o tratamento das pessoas presas. Há no mínimo esses 2, mas se você tiver condições, passa aqui pelo PNDH 3. Você vai observar que é um programa extenso, sim, e é gigante, mas você pode focar ao menos no seu eixo, no eixo específico da segurança pública. Então, se você até está com um tempo legal, porque você já viu tudo e agora quer refinar, talvez não dê tempo de você passar por toda a PNDH 3. Foque nesse, então foque assim apenas no eixo que vai tratar de forma específica da parte da segurança pública. E aqui os conselhos, isso aqui é muito pequeno, 2 a 3 artigos. Então também
faça uma leitura, porque realmente é muito pouco, muito condensado. Então, até se você tem pouco tempo, eu indico que você leia, porque se cair uma questão, não tem por que você errar. E chegando aqui, finalmente, a legislação especial, que é o nosso último módulo, que tem 20 questões com peso 2. Então, dos 100 pontos, aqui nós já temos 40. Quase metade da sua prova é legislação especial. Se nessa altura do campeonato você não viu tudo, eu indico que você foque na LEP, na NEP e no REMP e passe por improbidade administrativa. Então aqui, Lei 7.210, que é a Lei de Execução Penal. Então aqui, nem preciso dizer, né? Lei de Execução Penal, a chance de cair é muito grande. Então faça uma leitura, faça um bom estudo. Improbidade administrativa, que é a 8429, é uma lei que realmente cai muito e ela é muito cobrada e explorada dentro de concurso público. Aqui contém as normas de execução penal, que é uma lei estadual, que é a NEP, como a gente conhece, a Lei 11.404. Faça também o seu estudo e a sua leitura, e principalmente o REMP, que são os regulamentos e normas de procedimento do Sistema Prisional de Minas Gerais. Quando saiu o edital pela primeira vez, aqui veio apenas o REDPRI, que é um pedaço específico dentro do REMP que vai tratar da parte disciplinar. E aí, o que foi feito depois? Foi retificado o edital, tirou-se REDPRI para contemplar a grandiosidade do REMP. Quer dizer que vai cair só REDPRI? Não. A banca está te mostrando que sim, ela pode cobrar o REMP como um todo. Eu não trouxe aqui para você destrinchado, mas com os meus mentorandos eu fiz isso e fui apontando dentro do REMP quais são as partes que realmente têm chance de cair para além do REDPRI. Então você pode focar e deve sim focar nessa parte do REDPRI, mas sem desconsiderar toda a amplitude, tudo para além que nós temos no REMP, porque tem muita informação importante, muita informação que pode ser cobrada, lembrando que em uma questão pode-se explorar 2, 3 conhecimentos para você. E aí, nesse sentido, é importante que você saia da caixinha do REDPRI e comece a analisar o todo. Eu não estou dizendo que você tem que ler todo o REMP, até porque ele é muito grande e nessa altura do campeonato não tem como. Eu estou te dizendo que você precisa selecionar dentro do documento outras partes para além do regime disciplinar, para que você conheça e entenda. E por fim, aqui nós ainda temos a parte do SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública. A Política Nacional de Segurança Pública está aqui para você, por meio da Lei 13.675. Então esses aqui são os pontos que eu elenquei e que eu trouxe para você, matéria a matéria. Quais são aqueles pontos que você não pode deixar de ver, que você não pode desconsiderar. Se você começou a estudar há pouco tempo, então tem 2 meses que está estudando, 3 meses que está estudando, não conseguiu passar por tudo, pelo menos o que está aqui em amarelo, eu indico que você veja. Se não der para ver tudo, porque sim, é muita coisa, faça as suas análises, definições. Mas se você conseguiu passar por tudo, está estudando desde agosto ou às vezes até antes, faça essa passada geral, trabalhe muito, muito, muito em cima de revisões neste momento. Porque o que você estudou lá em agosto, se você não tiver vindo revisando, eu tenho certeza que muita coisa se perdeu. Para não se perder, faça uma boa revisão. Aproveite esse mês para trabalhar revisões e questões. Aproveite esse mês para trabalhar em cima de mapeamento de erros. Aproveite esse mês para poder trabalhar em cima de correção, para eliminar os gaps, as falhas, as suas vulnerabilidades, para que você possa chegar na prova competitivo ou competitiva, com menos erros, com um arcabouço teórico maior e com cada vez mais questões e mais matérias fixadas. Então, se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, eu te convido hoje a curtir o canal, curtir esse vídeo, a se inscrever,
compartilhar para aquele grupo que eu sei que você tem da Polícia Penal, para que outros concurseiros tenham a oportunidade de ver esse panorama e se organizar. Lembrando que aqui na descrição do vídeo vai ficar aqui para você essa pastinha do que não deixar de ver do YouTube. Então aqui eu já fiz da PBH Educação, você policial penal vai abrir a sua pastinha e você vai ter acesso a esse documento aqui. Eu espero que você tenha gostado, que tenha feito sentido para você e que eu tenha contribuído com a sua preparação.